A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista essa de jovens e adultos. Estão estudando nesse primeiro trimestre de 2026, chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. O estudo baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. Quero desde já agradecer aos amados irmãos que sempre estão aqui conosco e estão sempre estudando aqui conosco também. Quem escreveu essa revista desse primeiro trimestre foi o pastor João Nogueira. E desde o primeiro vídeo nós temos deixado lá a biografia desse querido pastor. Pastor João Nogueira é casado com a pedagoga Leila Nogueira há 26 anos e são pais de Ian. E é pastor da primeira igreja batista em Goitacazes desde 2007. Quem quiser saber mais sobre esse querido pastor, pode acessar o nosso primeiro vídeo lá desse primeiro trimestre de 2026. Irmãos, estamos estudando a lição número 9, a 9ª lição. E ela tem como título Discipulado em Tempos Difíceis. E nós temos como objetivo dessa lição ensinar que o discipulado prepara o coração para enfrentar perdas, transições e momentos difíceis com maturidade, honra e graça, como Davi fez diante da morte de Saul e Jonas. Então nós vamos aqui entender como que Davi ele principiou no seu reinado, né, após o falecimento, a morte, né, desses dois líderes de Israel, e qual foi a reação em si de Davi. E nós vamos ter surpresa aqui, porque nós vamos ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Então, irmãos, nós vamos estar estudando esse estudo, né, o estudo novo. Mas antes, já quero agradecer a todos e também vamos estar orando nesse momento, né, pedindo a graça e que o Senhor possa nos estar dando direcionamento para esse estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, nessa hora eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, que estamos aqui para estudar mais um pouco da Tua Palavra. Abençoe a cada um, ó Deus, inscrito, os irmãos que estão sempre acompanhando, ó Deus, nesses estudos semanais. Ó Deus, abençoe a sua família e que eles possam, Senhor, entender a cada dia mais a importância de estudar a Palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por todos. Amém e amém. Discipulado em tempos difíceis, né, irmão? A vida se torna mais complicada em tempos difíceis. Quantas coisas acontecem nesses dias difíceis? E aqui nós vamos tratar de quem? De Davi. Né? Davi mata o Amalequita que traz a notícia da morte de Saul. Então houve um tempo lá que eles foram à batalha, né? Eles foram à batalha contra os filisteus, né? E eles estavam em guerra contra os filisteus. Mas havia um entre eles que era Amalequita. Entre esses que estavam lá, ele era Amalequita e ele trouxe assim, a notícia da morte de Esaú e Jonatas, né? Então nós vamos ver que Davi, mesmo sendo ali, né, perseguido por Saul, ele não teve rancor de tudo aquilo que Saul fez para ele.
Lidar com perdas nunca é fácil. Morte, traição e decepção. Fim de ciclos. Fim de ciclo. Tudo isso dói, né? Então, irmãos, os irmãos vê que o reinado de Saul já estava chegando ao fim, porque Deus já tinha decretado. E chegou aquele momento, né, em que eles estavam ali na guerra, na peleja. E chegou a hora de desacerto com Deus e Saul. E foi ali que Saul perdeu a sua vida, não só ele, mas o seu filho também. E quando isso envolve pessoas que nos feriram, a dor pode misturar com confusão, raiva, alívio até vingança. Davi recebeu a notícia da morte de Saul, o rei que passou anos tentando matá-lo, e de Jonas, seu grande amigo. Era o fim de uma era. Sua reação nos ensina que o discipulado nos forma para responder à dor com honra, não com revanche. Né? Foi o que Davi fez, né? Por tudo que passou ali, sendo perseguido pelo rei Saul, mas tinha também um aliado com ele, que era Jonas, o filho de Saul, que eram amigos mesmo, né? Como irmãos. E eles tinham até uma aliança de um ajudar o outro, né? Mas o pai dele não entendia, né? Porque ele estava apegado ao poder, ao trono, né? De Israel. Em vez de comemorar ou se vingar, Davi chora, reconhece os acertos de Saul e exalta a fidelidade de Jonas, né? Que é amizade, né, irmão? Confesso, isso é desafiador, porque é muito mais fácil criticar do que honrar quem nos feriu. Realmente aqui existe um profundo ensinamento para nós, né, nesses dias. Quantas pessoas nos machucam, nos maltratam, e às vezes temos aquele sentimento de rancor das pessoas. Então, ele trata isso aqui, Davi trata que não devemos guardar rancor. Também foi o que Jesus nos ensinou, né? Mas o coração de um discípulo aprende a refletir a graça também nos dias mais escuros, né? Os dias sombrios, né? Os dias difíceis de Israel. Havia uma perda também, irmãos, por parte que Davi foi aliás, Saul foi um escolhido de Deus, né? Deus tinha grande expectativa, mas ele causou falhas, né, na sua aprendizagem também. Como Davi recebeu notícia da morte de Saul e Jonas, poderia ter reagido com alívio. Afinal, Saul passou anos tentando matá-lo. Davi fugiu, se escondeu em caverna, foi traído e caçado como criminoso, né? Olha quantas coisas esse servo do Senhor passou, sofrendo, sendo perseguido, né? Fugindo da sua casa, da sua terra, e escondido muitas vezes em cavernas. Foi traído e acusado de crime, né? Coisa que ele não praticou. Para muitos, a morte do rei inimigo seria motivo de festa, mas não para Davi, né? O mensageiro amalequita achava que estava agradando, talvez a coroa e o bracelete de Saul, esperando talvez uma recompensa. Mas Davi, ao ouvir aquilo, rasga a veste, chora e jejua. Depois ainda manda executar o homem, dizendo: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor, né? Os irmãos sabem que naquela época havia os reis eram coroados com um jumento, unge, né? Com óleo de ungir, né? E havia assim, aquela pessoa, né, estava sob a guarda da proteção de Deus, né? Por isso que Davi não ousou tocar no ungido do Senhor. Essa resposta revela um coração treinado para ver como os olhos de Deus, não com o da vingança, né, irmão? Por isso que nós temos, nós não, a Bíblia revela que Davi era o segundo coração de Deus. Davi não celebrou a queda do inimigo, ele honrou o papel que Saul teve, mesmo conhecendo suas falhas. Mesmo com tantas falhas, Saul teve grandes méritos, né,
fez muita coisa pelo aquele reino, mas o principal ele não fez, né, Saul, que foi obedecer à palavra do Senhor. Quantos de nós não obedecemos à palavra do Senhor, fazemos tantas coisas e deixamos a palavra, a obediência para depois? Quantas vezes usamos a dor alheia para justificar nossas próprias amarguras? Quantas vezes vibrando, ainda que em silêncio, quando alguém que nos fere cai, né? Davi nos ensina que o discipulado transforma o coração. Então, o coração de um discípulo tem seu coração transformado, né? Ele nos ensina a lamentar, mesmo quando seria mais fácil julgar, né? A respeitar, mesmo quando seria mais fácil apagar da memória. O discipulado precisa formar um coração que, mesmo ferido, continue sensível e nobre. Esse coração de Davi, né? Um coração que sempre nós vamos ver na história de Davi, ele era uma pessoa justa, uma pessoa que gostava de ter misericórdia. E hoje nós estamos tão sedendo de vingança que não temos olhado para o ensinamento verdadeiro do amor, né? Que é a misericórdia. É porque nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Então, Deus espera que nós também tenhamos o mesmo sentimento que Ele teve para conosco, misericórdia, né? Lá ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifício, né? Obediência e não sacrifício. Então, Deus espera o melhor de cada um de nós. Davi apenas não chorou. Ele escreveu um cântico, um lamento, um tributo. Como caíram os guerreiros. 2 Samuel 1:19. Né? Vamos ler aqui. Ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Na verdade, ele está falando de quem? Desses dois varões, né? Saul e seu filho Jonatas, o amigo de Davi. Ele repete 3 vezes como quem se recusa a deixar a memória de Saul e Jonas se perder em meio ao silêncio. A nobreza de Davi, ele vai muito além, porque ele não quer que os benefícios que Saul fez caia no esquecimento, né? Isso é honrar. Na verdade, isso é uma coisa muito importante que nós devemos fazer, honrar aquelas pessoas. Davi sabia que a morte deles era mais do que o fim de uma perseguição, era a quebra de uma geração. Ele se sentiu isso com o coração de um verdadeiro discípulo. O cântico não é acerto de contas, não tem ironia, não tem rancor escondido, é honra pura, respeito pelo que Saul teve, né? Davi aqui usou um altruísmo, né, tão grande, né, em respeito a, vamos dizer assim, a seu maior perseguidor, que era Saul. Porque Saul estava pegado ao trono, né, à coroa. Ele não queria largar o trono, né, e temia que Davi pudesse usurpar o trono dele. O amor genuíno por Jonas, Davi lamenta pelos dois, como se fosse um só, mesmo sabendo que um feriu e o outro o protegeu, né? Saul queria exterminar Davi, né? Mas Jonas, seu amigo, conhecia o propósito de Deus sobre a vida de Davi, sabia que ele algum tempo ia herdar, né, o trono, então protegeu, né? Fez aliança certamente com Davi. Precisamos lutar com perdas, sem permitir que o veneno da vingança contamine o coração. Numa cultura de cancelamento, é a resposta na mesma moeda. Davi ensina outra via, a via da honra, do luto sincero e da nobreza, né? Quanto foi nobre o gesto de Davi, respeitando
a adversidade, né, os seus adversários. Então nós vemos que um coração, um discípulo, né, mesmo em tempos difíceis, deve saber que honrar, né, mesmo sabendo que foi perseguido, né, e poderia até morrer muitas das vezes, mas Deus era com ele. Já choramos perdas que misturava dor e confusão. Algumas pessoas que nos machucaram também foram importantes na nossa caminhada. Como lamentar sem negar a ferida? Como honrar sem fingir que não doeu, né? É saber que mesmo doendo, dando dor, é suportar a dor, né? É enfrentar e ser vitorioso mesmo sabendo que foi ferido. Davi nos responde com esse cântico. Ele não apaga a história, ele reconhece o valor, mesmo em quem errou. Ele nos ensina a viver perdas com fé, com maturidade, com um tipo de amor que só o céu explica, né? Então, irmão, quantas lições maravilhosas. Esse tópico aqui, irmãos, eu esqueci de mencionar. O primeiro é a notícia que revela o coração. Qual foi a notícia que revelou o coração de Davi? Que ele não se alegrou na morte do seu adversário, que era Saul, né? O luto com honra, não com vingança, né? Mesmo sabendo de todos os processos de maldade que o rei tinha contra ele, ele não usou essa hora para se vingar, né? Para desdenhar do seu sogro, que na verdade Saul era sogro dele, né? Que ele chegou a casar até com a filha de Saul. Discipulado em tempos de transição. A morte de Saul e Jonas marcou mais do que o fim de duas vidas. Era o encerramento de um ciclo em Israel. Saul representava o governo, a estrutura, a liderança visível, mesmo imperfeita. Jonas representava a aliança, a amizade, a lealdade. De repente tudo isso se foi e Davi estava diante de um novo tempo, né? A transição é um dos maiores testes do discipulado. É quando tudo que foi aprendido no deserto precisa virar prática. É o que Davi demonstra nesse momento, é calma, honra, reverência, firmeza e paciência. Então, irmão, vê quantos méritos, né, Davi coloca, né? Ele teve a calma, teve honra, reverência, né, pelo rei, firmeza e paciência. Ele não se apressa para assumir o trono. Olha só. Ele não se exalta, ele lamenta e serve e ora. Então, irmãos, isso aqui é dignidade de alguém que quer assumir uma posição diante de Deus e também de algum cargo, né? Quantas vezes, ao passar por transições, tentamos atropelar os processos, né? Queremos acelerar, tomar controle. Então, irmão, tudo tem a sua hora, o seu momento. Davi esperou esse momento, que o Senhor já estava preparando para ele, né? Então ele teve calma, tranquilidade e serenidade para assumir o trono de Israel, que era uma nação não muito fácil de comandar. Os irmãos lembram que o povo deu muito trabalho a Moisés, né? A Josué e os líderes que tiveram ali. Então nós vemos que dirigir uma nação, um povo, não é tão fácil. Rejeitaram o governo de Deus, né, a teocracia, e queria reis, né, e Deus deu reis a ele. E agora Deus escolheu Davi para comandar essa linda nação de Israel, né, discipular. E nos ensina a ouvir, esperar e confiar. Nós devemos esperar em Deus, confiar em Deus, esperar nele, né? Ouvir Deus falar ao nosso coração. Todos nós estamos sujeitos a nos perder
em fases, transição. A ansiedade fala mais alto, né? Quantas vezes estamos ansiosos em alcançar algo, mas o Senhor nos dá paciência, né? Nos dá controle para suportar toda essas lutas, né? Dentro de nós mesmos. A insegurança tenta nos fazer correr na frente de Deus, mas Ele, com paciência, nos ensina que um coração maduro sabe esperar o tempo certo, né? Foi o que Davi fez. Teve calma, paciência, tranquilidade, né? Firmeza, honra, e esperou o momento certo dele assumir o trono, e Deus já tinha, na verdade, Deus já tinha dado o trono a ele, né? Davi nos mostra isso com clareza. Ele não se promove, ele se prepara. Quando o tempo chega, está pronto. Davi demonstra que permanecer fiel, mesmo quando tudo muda, é o resultado de saber em quem tem crido, né? Eu e você, meu amigo, meu irmão, temos que ter certeza em quem temos crido. E temos crido no maior Deus da nossa vida, né? O Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então aqui nos ensina muitos ensinamentos profundos, né? Sobre confiar, controle, autocontrole, não se desesperar, não se preocupar. Aqui nós vemos a ansiedade, muitas das vezes toma o descontrole, né? A raiva, a vingança, tudo isso nos leva a afundar em desgosto, né? E contrariar principalmente a vontade de Deus. Concluindo essa lição, irmãos, há algo profundamente inspirador na maneira como Davi lida com a morte de Saul. Vejam, ele nos mostra que o discipulado não é apenas sobre vencer batalha, mas sobre manter o coração alinhado com Deus e nos dias difíceis. O coração alinhado, nós estudamos essa lição, né, sobre a lição passada, do alinhamento, né, a harmonia, né, o alinhamento. Então, nós temos que ter um coração alinhado, harmonioso com Deus. E como que isso nos acontece? Sabendo que as nossas batalhas, né, não está na alegria da derrota do outro. Perda, transições, lutas, ruptura fazem parte da jornada de todos de si, mas é nesse terreno árido que o caráter é revelado. Então foi nesse momento que Deus preparou para Davi e ele pôde aprender mais um pouco da lei do amor, né, da compaixão, da misericórdia, de não se exaltar diante do seu adversário e mais do que isso, né, é saber que Deus sempre estará com ele, né, enquanto ele estiver humilde e entregando o teu coração para que ele dirija os passos. Davi teve todos os motivos para se alegrar com a morte de Saul, mas escolheu o caminho da honra. Teve a chance de assumir o trono rapidamente, mas preferiu respeitar o tempo de Deus. Chorou, lamentou e adorou, porque o discipulado também nos ensina a sofrer com fé, sentir sem se perder, viver o luto com dignidade, né? Essa lição revela que a maturidade espiritual não se mede pela ausência da dor, mas pela maneira como a enfrentamos, né? Como enfrentamos a luta de frente para frente, né? De frente com frente, sobre as adversidades, os problemas cotidianos, e a maturidade vai crescendo. Quando o discipulado é profundo, até os tempos difíceis se tornam férteis. E no fim, isto é o que queremos, formar discípulo que não desiste no meio da dor, mas amadureça nela e sai dela mais parecido com Cristo, né? Isso que nos assemelhamos a Cristo, né? Quando nós nos despimos e nos fortalecemos na graça, no conhecimento de Cristo, naquilo que tenta nos tirar da direção, do alcance de Deus para conosco, né? Essa lição, irmão, ela nos traz um ensinamento
de tempos difíceis, né? E hoje nós passamos muitos tempos difíceis, tempos que a igreja tem que assumir o seu papel, né? De autocontrole, de paciência, de luta diária, né? E saber que aquele que nos persegue, né? Não, na verdade, eles estão perseguindo os nossos perseguidores, né? Não sabe realmente quem estão sendo perseguidos, porque quem eles persegue é a presença de Deus, né? Porque nós estamos diante aqui fazendo a vontade de Deus. Como Paulo pensava que estava perseguindo aquele povo, Deus disse: ó, Saulo, Saulo, por que me persegue, né? Então muitas vezes pessoas não entendem que muitas das vezes eles não estão perseguindo o crente, o cristão, mas sim a igreja de Deus, que é referência, né? A menina dos olhos de Deus. E ele está diretamente perseguindo a Deus. Para pensar e agir aqui, irmão, como você costuma reagir diante de pessoas que te feriram no passado, especialmente em momentos de fragilidade ou queda delas? Há algo que o Espírito Santo está te chamando a rever? Isso aqui é um chamado, né, para nós refletirmos se alguém nos tem machucado e nós temos deixado feridas abertas, né? Você já enfrentou uma transição difícil, luto, mudança, fim de um ciclo, como discipulado que você viveu te ajudou ou não a atravessar esse momento com maturidade? Eu creio que todos nós, irmãos, já em algum momento fomos fraquejados, né? Fomos humilhados, mas também nós podemos em Cristo suportar essa dor. O que mais te confronta na reação de Davi diante da morte de Saul e Jonas? Como você pode explicar esse exemplo à sua jornada de hoje? Eu creio que muitas das vezes nós guardamos uma parte de rancor, né? Não digo, mas isso que nos confronta, o nosso eu, nosso ego, né? E muitas das vezes não queremos, né, se assujeitar à vontade de Deus, que é nos despir de toda a malícia, né, de tudo aquilo que nos prende diante de tantas coisas que muitas das vezes nós passamos nessa vida. Irmão, chegamos a mais um final de um estudo, né, um estudo breve, um estudo muito profundo, mas que nós vemos aqui que esse amalequita, ele pensou que estaria trazendo essa má notícia, né? Essa notícia do falecimento de Saul e Jonas, que ele ia ser honrado, talvez, né? Mas Davi não aprovou, né, o que ele fez, né? E ali ele mandou exterminar, acabar com a vida desse, né? E por quê? Porque ele atingiu um ungido do Senhor. Então, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um estudo, né? Discipulado em tempos difíceis. Pai querido, Deus eterno, obrigado pelo Senhor nos dar condição de fazer uma videoaula. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê o sustento. Que o Senhor nos dê a sua graça, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é o que eu te agradeço. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, que venha conosco, né? Até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém.